Meus caros, agora vem uma parte fundamental, que vocês devem seguir esse template de Word que eu forneci para vocês. De tal maneira que, dependendo se o seu Word estiver em inglês ou em português, deve mudar um pouco a aparência do que você está enxergando. De todas as formas, eu quero te mostrar que aqui no painel de navegação, eu deixei preparado para vocês todos os elementos pré-textuais, ou seja, um resumo, lista de figuras, lista de tabelas, sumário, e a parte dos 5 capítulos que eu defini com vocês, que serão introdução, revisão bibliográfica, os 3 itens 2.1, 2.2, 2.3 já estão definidos, o item 3, as diretrizes do projeto, o capítulo 4, os cálculos e dimensionamentos, e o capítulo 5. Também tem aqui para vocês como vocês devem fazer as referências, só que você tem que usar o recurso automático do Word, eu já vou falar para vocês sobre isso. Temos aqui as simulações que vão constar no anexo 1, depois os desenhos técnicos que vão constar no anexo 2, e depois as folhas de especificação técnicas que vão constar no anexo 3. Aí, no final, eu coloquei uma série de informações, ficou horrível, mas eu não estou nem aí, porque deu um trabalhão fazer isso, eu acho que é o único jeito de vocês lerem tudo. Eu coloquei cada cor, eu coloquei uma dica diferente. Então tem uma série de dicas que vocês têm que ler, que é fundamental. E talvez o mais importante, depois de vocês entenderem o que tem que colocar em cada um dos itens, eu coloquei um curso que é de graça, muito bom, tem 23 vídeos e a soma dos vídeos tem aproximadamente 4,5 horas de duração, ou seja, não tem desculpa para você fazer absolutamente nada que não seja automático, como a lista de figuras, a lista de tabelas, como o sumário e também fazer a referência cruzada, tanto de referências consultadas quanto de figuras no texto. Então vamos começar. A capa do seu trabalho vai ser da seguinte maneira, e faço um outro aviso, tudo, absolutamente tudo que está em vermelho você vai tirar, por favor. Isso é só um indicador para você. Então vai aparecer aqui, ó, Centro Universitário FEI, esse é o nome da faculdade, não tem o da FEI, é Centro Universitário FEI. Aí você vai apagar essa parte vermelha e vai deixar somente se seu código da disciplina é esse ou qualquer outro código. O seu grupo, você precisa também colocar o número do seu grupo. Daí aqui, você vai escrever, tipo, primeiro ou segundo, semestre de... Aí você vai colocar 2020, 2021 e assim por diante. Aí você vai colocar aqui se o seu período é diurno ou se é noturno. Aproveito para poder explicar uma regra de português. Nada depois de 2 pontos deveria vir com letra maiúscula, tá? Então, mas aí fica a critério de vocês, porque também pode ser o nome próprio, então não faz muita diferença nesse caso. O orientador, você vai colocar o nome do seu orientador de teoria, tipo o professor William Maluf, ou só colocar o William Maluf, não tem problema nenhum, e você vai colocar um barra e vai colocar o nome do seu professor de CGI, seja quem for. Aí eu já tinha explicado isso no outro vídeo, mas eu explico de novo, a ordem de apresentação dos alunos vai ser uma ordem numérica, e eu pedi para vocês terem atenção especial ao formato dos números. O número vai ser formatado da seguinte maneira: 1, 2 números, né? Ponto, depois os próximos 3 números, ponto, os próximos 3 números, traço, o dígito. E por favor, vocês vão colocar nome e sobrenome, todos os nomes e sobrenomes que a aluna ou o aluno tiver. Por favor, não coloca João Paulo, não coloca... Juliana, eu preciso que vocês coloquem todos os nomes e todos os sobrenomes, por favor, para que não haja absolutamente nenhuma dúvida sobre qual aluna ou qual aluno nós estamos trabalhando. Aí vai aparecer o título do projeto, certo? Aí aqui você vai deixar o nome da cidade da maneira que está e, obviamente, vai trocar ou manter o semestre e o ano. Aí, o resumo tem umas explicações aqui, então vocês leem o resumo, leem as explicações para que vocês façam o resumo. Apesar do resumo ser a primeira coisa que aparece, ele deve ser a última coisa a ser feita no projeto. Preste atenção, por favor, que aqui a gente tem, ao mesmo tempo, a questão de formatações. Então, a palavra-chave número 1 pode ser projetos mecânicos, pode ser elevador de carga. Então, só a primeira letra é maiúscula, todo o restante é minúscula. E aí ela é separada por vírgulas e no final da última palavra você vai colocar um ponto, que eu já coloquei para você. Aí tem a questão da lista de figuras, a lista de tabelas, o sumário. Principalmente essas listas de figuras e tabelas, elas são feitas
essas listas são feitas de maneira automática. Tem um recurso no Word automático que faz isso. Mas para isso você precisa respeitar os estilos que estão aqui em cima. Tudo tem que ser feito de uma maneira técnica e bem feita para que você aproveite os recursos automáticos. Então, por isso que lá no final eu recomendei que você faça um curso de Word para você entender a maravilha que é você fazer essas coisas de maneira automática. Muita gente faz isso de maneira manual, o que é uma estupidez para poder ser um cara delicado. Porque não faz o menor sentido você ser engenheira ou ser engenheiro e não usar os recursos automáticos que a gente tem nos programas. Estou meio azedo, né? Estou com um tom maldoso, um tom nebuloso, negativo, porque isso me incomoda demais. Eu peço desculpas por estar falando sobre reprovação, falar sobre tem que ser isso, tem que ser aquilo, estou muito autoritário, mas na verdade eu quero deixar claro para vocês, fruto dos anos que eu oriento uma série de trabalhos, é inadmissível que os alunos não aprendam a usar os recursos automáticos, entendeu? Idem para o sumário. Vocês viram que, por favor, eu deixei o sumário desta forma porque vocês não vão mudar a introdução. Vai ser introdução, a revisão bibliográfica vai ser revisão bibliográfica. Os únicos 3 itens da revisão bibliográfica serão esses. As diretrizes de projeto vai ser o único que vocês terão liberdade junto com os cálculos de dimensionamento para vocês criarem os subitens que vocês julgarem necessário. Ou seja, não tem dificuldade de vocês seguirem essa formatação já pré-existente. Daí a gente usa as referências, não é para escrever referências bibliográficas, é referência só. E aí tem os 3 anexos que eu comentei com vocês. Muito bem. Aí a introdução não precisa ser longo, não precisa ser absolutamente extenso, é uma coisa simples e que vocês deveriam usar um mapeamento linear. O que é o mapeamento linear? Você fala do tema A no parágrafo, depois você passa para o tema B e depois você passa para o tema C. Ou seja, cada parágrafo A, B e C tem conexão entre si e um orna com o outro. Então, por exemplo, se você for escrever sobre a sua vida, você vai dizer: nasci em 1967, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Depois, quando eu tinha 10 anos, me mudei para São Paulo porque meus pais foram transferidos por causa do emprego assim acessado. Depois, estudei na escola tal, tal, tal. Depois, entrei na faculdade tal, tal, tal. Ou seja, os parágrafos, eles têm um encadeamento lógico. Não faz o menor sentido de você falar o seguinte: nasci em Belo Horizonte em 1967 e daí me formei na faculdade de engenharia e depois eu fui jogar bola no maternal. Ou seja, você ficar invertendo as ordens cronológicas. Ficou péssimo o exemplo, mas não estou nem aí. Você entendeu? Tem que escrever usando um mapeamento linear. Daí vocês vão fazer a revisão bibliográfica. Gente, e a revisão bibliográfica é muito importante porque tem livros maravilhosos, dentre os quais eu citei para vocês, sobre projeto. Os livros falam sobre a base de projeto e assim por diante. Ou seja, não é para vocês copiarem nada, não é para vocês reproduzirem texto, não é para vocês pegarem coisas da internet, porque a gente dispõe de uma série de recursos anti-plágio. Eu copio no seu PDF o texto, jogo em algum programa como o Vipe e tantos outros que existem, inclusive alguns são de graças, e eu consigo descobrir se você copiou de algum site ou copiou aqui de algum livro. Ele dá essa informação. Então, pediria a gentileza de vocês, por favor, se aterem ao fato de que não é para vocês copiarem. Eu já sei o que é projeto mecânico, eu já sei quais são os principais sistemas de transmissão de potência, eu sei quais são os princípios de elevadores de carga. Eu quero que vocês demonstrem de maneira sucinta, resumida, objetiva, o que deve constar em cada um desses subitens. Então, pediria a enorme gentileza de vocês não copiarem texto, de vocês não reproduzirem texto, de vocês não explicarem com todas as palavras o que já existe. É um resumo sucinto, básico, para que vocês mostrem a maturidade e a educação técnica que vocês adquiriram ao escrever esse projeto. Certo? Então é isso. Vamos passar para diretrizes de projeto.